Questão 70 da Unesp 2022, Biológicas. A tabela mostra valores de solubilidade em água expressas em grama de soluto por 100 gramas de solvente, em duas temperaturas, 80 e 25 graus Celsius, de dois compostos iônicos empregados como fertilizantes agrícolas. Bom, é importante lembrar que a solubilidade ela diz respeito à massa máxima de um determinado soluto que se dissolve numa quantidade fixa do solvente, que é o que ele descreve aqui na nossa tabela. A solubilidade, por exemplo, é uma certa quantidade em massa do soluto para uma quantidade fixa, nesse caso ele fixou para 100 gramas do solvente, numa dada temperatura. Uma mistura, diz ele, então, foi preparada pela dissolução. Dissolução significa dissolver uma coisa na outra. No caso, ele está dissolvendo, fazendo a dissolução dos compostos iônicos em água. De 400 gramas, então, do sulfato de amônio, NH4 duas vezes SO4, e de 400 gramas do cloreto de potássio, KCl, para cada 1 kg de água a uma temperatura de 80 graus Celsius, originando uma mistura homogênea, límpida e insaturada. Bom, se é homogênea, então nós sabemos que ela é uma única fase na sua apresentação. Límpida, então não houve turvamento, não houve formação de qualquer coisa que deixou a solução ali meio que, digamos, embaçada na sua visualização. E insaturada, porque não houve, evidentemente, formação de corpo de fundo, uma vez que é homogêneo, né? Bom, ao ser resfriada, a temperatura ambiente de 25 graus Celsius, observou-se que a mistura resultante. E aí, continuou homogênea? Continuou homogênea, mas saturou? Passou a ser heterogênea? O que será que aconteceu nessa nossa mistura? Beleza? Vamos dar uma olhadinha então aqui nos dados. Ó, nós temos a solubilidade, essa é uma questão mais trabalhosa do que difícil. A gente vai começar trabalhando com os dados aqui para cada um desses sites. Então, eu vou começar a 80 graus Celsius, que é o que ele disse, né? Então, nós temos 80 graus Celsius, especificamente aqui trabalhando com o sulfato de amônio. Então, NH4 duas vezes SO4. A 80 graus Celsius, nós temos que a solubilidade deste sal é equivalente a 94 gramas, né, do sal, vou colocar assim, para cada 100 gramas do nosso solvente, que é especificamente ali a água. Então, vou colocar aqui o solvente, ó, SVE, só para ficar mais fácil, tudo bem? E aí, nós vamos padronizar esse dado para equivalente a 1000 gramas de H2O. Mas, Igor, mas por que 1000? Especificamente 1000, porque ele falou que dissolveu aqueles sais, esses compostos iônicos, em 1 kg do solvente. Então, eu vou padronizar para 1000 gramas para ficar mais fácil. Como da linha de cima para a linha de baixo ele multiplicou por 10, então nós vamos ter 940 gramas desse sal. Então, note, o que a gente obteve aqui, né? Ele está dizendo que se você dissolver em 1000 gramas, ou seja, em 1 kg de água, a 80 graus Celsius, essa quantidade de água consegue dissolver totalmente 940 gramas do sal sulfato de amônio. Ele dissolveu 400 gramas. Então, olha, se ele a 1000 gramas, a 1 kg ele consegue dissolver totalmente 940, 400 gramas que ele colocou ficou facinho, é ou não é? Então, essa é a relação que a gente tem nesse momento, tudo bem? Aí ele vai resfriar de 80 graus Celsius, ele vai para 25 graus Celsius. A gente vai fazer a mesma coisa aqui para o sulfato de amônio. Nossa, que 25 horrível. Ele vai para 25 graus Celsius, agora sim, a gente faz a mesma relação. Olha só, a 25 graus Celsius, aliás, se cabe, né, 25 tá certo aqui, 76 gramas do sal, sulfato de amônio, para cada 100 gramas do nosso solvente. Mas como nós não temos 100 e temos, na verdade, 1000 gramas, que equivale a 1 kg ali, da linha de cima para a linha de baixo, a gente multiplicou por 10, nós vamos ter 760 gramas aí do sal. Então, note, se a 25 graus Celsius, você consegue dissolver em 1000 gramas, um total de 760, ele havia colocado, segundo o texto, 400 gramas. Então, 400 gramas confortavelmente cabe em 1 kg aí de H2O a 25 graus Celsius. Sendo assim, não houve
precipitação, nem houve aí, agora sim, no processo de saturação da nossa solução. Porque para saturar ele precisa 25 graus Celsius, 760 gramas, ele só colocou 400, tudo bem? Vamos fazer a mesma análise agora para o cloreto de potássio, KCl, tudo bem? Então, vou pegar aqui, ó, o KCl a 80 graus Celsius, você consegue aí dissolver no máximo 51 gramas desse sal para cada 100 gramas do nosso solvente, que é a água. Mas, de novo, ele está colocando em 1000 gramas, que equivale a 1 quilograma. Da linha de cima para a linha de baixo, ele multiplicou por 10, então 510 gramas. Note, se a 80 graus Celsius o cloreto de potássio, KCl, né, consegue dissolver um total de em 1 kg de solvente 510 gramas, ele colocou 400. Então, tá de boas, ele consegue dissolver, né? Agora, vamos a 25. Ó, a 25, a solubilidade passa a ser 36 gramas do sal cloreto de potássio para cada 100 gramas do nosso solvente. Mas o padrão é sempre 1 kg, então 1000 gramas, 1 kg aqui, agora sim. Ele então multiplicou por 10, 360 gramas do sal. Então, a 25 graus Celsius, né? 1 kg de água consegue dissolver 360 gramas no máximo. Ele adicionou 400, isso significa que houve a precipitação de 40 gramas. Ele não consegue dissolver os 400, ele consegue a 25 graus Celsius dissolver no máximo 360. Então, houve formação de precipitado aqui em relação ao cloreto de potássio, tudo bem? Então, sabemos que depois do abaixamento da temperatura, se houve a formação de 40 gramas de precipitado, a solução passou a ser, na verdade, passou a ter uma mistura do tipo heterogênea, com corpo de fundo formado por KCl. Olhando as alternativas, então, nós temos aqui, ó, continuou homogênea, então não, sabemos que não. Continuou homogênea, não. Na letra C, passou a ser heterogênea, sim, né? Com corpo de fundo formado apenas pelo cloreto de potássio. Então, marcamos a alternativa letra C, beleza? Comenta aí se você achou essa questão fácil, média ou então difícil. E não esqueça de deixar um like. É isso aí, te vejo numa próxima resolução.